Bem-vindas ao Mamina Café, um espaço para conversas sinceras, trocas genuínas e reflexões sobre a vida, carreira e os ciclos que atravessamos como mulheres. A vida é movimento. Estamos sempre em transformação, lidando com escolhas, desafios e oportunidades. A liderança feminina vai muito além do cargo que ocupamos. Ela começa na autoliderança, na coragem de tomar decisões, agir com agilidade e negociar os caminhos que queremos trilhar. Aqui, entre um café e outro, vamos falar sobre liderança, propósito, influência e as estratégias que usamos para equilibrar vida e carreira com leveza e potência. Porque liderar nossas próprias escolhas é o primeiro passo para qualquer transformação. O Mamina Café tem o apoio da Mingo, Tassiana Souza, Corin Alimentos e Coffeeholic, marcas e negócios que, assim como nós, acreditam no poder da conexão feminina. Todos os dias fazemos escolhas que impactam diretamente a nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida. Escolhemos o que comer, como nos cuidar e muitas vezes, sem perceber, deixamos que fatores externos determinem o que vai para o nosso prato e, consequentemente, para o nosso corpo. Na alimentação, assim como na vida, a liderança começa quando tomamos consciência das nossas decisões. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje com a Karen Longo. Nutricionista funcional com formação em filosofia familiar sistêmica, Karen traz uma visão profunda sobre como nossa relação com a comida está conectada não só com a ciência da nutrição, mas também com nossas histórias, crenças e padrões herdados. Mais do que falar sobre nutrição, essa conversa é um convite para refletirmos sobre autoliderança e escolhas conscientes, porque liderar a própria vida começa com pequenos hábitos diários e que colocamos no nosso prato é um dos mais importantes. Karen, muito bem-vinda. Dê um oi para as nossas ouvintes. Olá, eu estou muito contente de estar aqui. É um prazer, né, que sejam todos bem-vindos nessa conversa e que ela possa ajudar muitas pessoas a liderar as próprias escolhas também na alimentação, né, Mari? Isso, muito obrigada, estou muito feliz também. Karen, você começou essa trajetória no ambiente hospitalar e depois você migrou para o atendimento individual. Me conta um pouco como que foi essa transição. Sim, logo que eu me formei, a área hospitalar, né, há mais de 20 anos, ela era uma das áreas mais desafiadoras dentro da ciência da nutrição. E aí, movida por esse desafio de entender, né, esse poder, esse potencial da combinação dos alimentos, dos nutrientes, né, na saúde, eu escolhi essa área e acabei me aprofundando, né, fiz 2 pós-graduações dentro da área hospitalar, e trabalhei mais de 10 anos em um hospital de atenção terciária, que são esses hospitais assim, de grande complexidade. Então eu tive essa oportunidade de passar desde atendimento ambulatorial até tratamentos pós-cirurgias complexas, pacientes internados em terapia intensiva. E a ciência da nutrição, nesse âmbito hospitalar, ela trouxe a capacidade da gente entender o quanto os nutrientes eles têm esse potencial, né? De restabelecer situações muito frágeis de saúde. Então esse desafio, ele trazia, né, essa condição do nutricionista entender o quanto um alimento pode fazer pela saúde de alguém. Porém, trabalhando há mais de 10 anos, né, numa área hospitalar, comecei a entender a limitação, né? Era bom quando as pessoas chegavam, a gente fazia algo por elas e depois elas iam embora, tinham alta. E aí eu ficava pensando, mas como que é a alimentação dessa pessoa fora daqui? Depois. Quem cuida? Exato. Né? E o que fez essa pessoa muitas vezes chegar com doenças crônicas, né, que acabavam culminando em processos mais graves de saúde? Quem que estava cuidando antes? Né? Justamente nessa fase, assim, nessa reflexão, eu tive o que eu falo que foi assim, o primeiro divisor de águas da minha profissão, que eu conheci a ciência da nutrição funcional. Então, eu fui para a minha 3ª pós-graduação e a nutrição funcional, ela trouxe muito dessa compreensão do potencial dos alimentos na qualidade de vida desde a concepção, do nascimento, do desenvolvimento, né? E o quanto os alimentos eles podem fazer por nós no dia a dia. Então, eu falei, poxa, a nutrição ela não ajuda só numa situação grave de saúde, quando a pessoa está hospitalizada. Ela ajuda quando a pessoa faz as escolhas dela do dia a dia. No dia a dia. Uhum. Né? E aí eu falei, não, eu quero cuidar das pessoas fora do hospital, né? Eu quero cuidar de cada indivíduo, porque também entendi, né, o que hoje a gente defende muito, que a gente traz uma palavra bonita, que é a individualidade bioquímica, né?
cada pessoa funciona de um jeito. Então não dá para a gente ter uma alimentação única, generalista, que garanta o bem-estar, né? E aí nesse atendimento individual, com a nutrição funcional, a gente pode olhar para o indivíduo, entender tudo o que está acontecendo com ele, todos os desafios que ele tem na vida dele, e então encontrar quais são as melhores escolhas para cada pessoa. Muito interessante. Mas depois você acabou também focando para a saúde feminina, saúde da mulher, onde você acompanha diversos ciclos da vida da mulher, desde a fertilidade, gestação, durante uma amamentação, desmame. Fala um pouquinho sobre isso também. E é muito interessante, né? Porque ao olhar para essa questão da individualidade, né? Bioquímica, individualidade, de como funciona cada indivíduo, eu comecei a entender que as mulheres, elas funcionam com individualidades e particularidades que precisam de ainda mais saúde, né? Precisam de mais cuidado. Porque olha só, a gente até brinca quando a gente vai, né, colocar ali a diferença dos sexos, né? Que para a mulher tudo é mais difícil, quando ela vai se arrumar ela precisa de muito mais detalhes, né? Mas olha que interessante, a gente brinca com o estereótipo, né, disso. Mas fisiologicamente, a mulher tem muito mais detalhe, né? Ela passa por muitos ciclos, ao longo da vida dela, ela passa por muitos ciclos de saúde, né? Então, ela entra no ciclo da fertilidade, no ciclo da fertilidade ela tem a capacidade de ter uma gestação, aí ela passa pelo ciclo de amamentação e depois ela, né, no final da vida ela tem esse rito de passagem que a gente fala, né, que é quando ela entra na menopausa. Então, são tantas características e tantas particularidades que fisiologicamente demandam um cuidado especial, né? Então, é ainda mais específico. E muitas vezes as mulheres, elas não têm consciência ou elas não se permitem esses cuidados especiais. Elas acham que elas têm que ter uma alimentação, né, olhando aqui para o quesito alimentação, linear ao longo da vida, com cuidados que elas consideram que são saudáveis, mas que não precisam se modificar a cada fase. E aí a nutrição, ela mostra isso, né? Ela mostra a necessidade da gente modificar, né, cada escolha, em cada fase, em cada ciclo. E aí para mim começou a ser muito prazeroso auxiliar as mulheres a olharem e a fazerem essas escolhas. Sim. Então, naturalmente, a gente tem demandas que são muito específicas de acordo com cada ciclo e a nutrição funcional, ela contribui para isso, para que ela seja realmente específica para cada fase do ciclo de vida de qualquer ser humano, mas principalmente da mulher, que são fases muito específicas, né? Muito bem determinadas, é isso? Exato. Legal. Muito interessante. E aí você foi estudar filosofia familiar sistêmica, eu adoro isso, e integrou esse conhecimento à sua prática de nutrição mesmo clínica, né? E como a forma como a gente foi criado influencia a nossa relação com a comida? Fala um pouco mais sobre essa filosofia. Sim, e é muito legal, né, ter tido a oportunidade, né, de adquirir esse conhecimento, de fazer essa formação, porque algo que muitas vezes o profissional de saúde olha são para esses conhecimentos técnicos, né? Falando aqui das necessidades fisiológicas da mulher em cada fase da vida. Então, na nutrição a gente aprende que alguns nutrientes são importantes em determinados ciclos, alguns alimentos podem ajudar, alguns alimentos podem prejudicar, mas quando a gente vai trazer isso para a prática, né, a gente vê que algumas pessoas conseguem cumprir o que a gente considera a conduta nutricional, né? E algumas mulheres, elas não conseguem. E aí comecei a observar que muitas vezes se torna até um martírio algumas pessoas quebrarem um padrão de alimentação. E aí a filosofia familiar, ela me mostra justamente isso, né? A relação que nós temos com o alimento, né? Ela tem essa interferência familiar. Dá até para a gente dividir em duas partes, né? Inicialmente, nós temos o que a ciência considera como a herança genética. Tá. Então, geneticamente, nós temos sim algumas interferências até mesmo na formação do nosso paladar, né? Então, se olharmos... que nossas mães comeram durante a gestação delas, por exemplo. Pelo que nossas mães se alimentaram, né? Mas também por traços, né? Que aquela linhagem familiar tem. Só que além dessa questão genética,
existe uma questão que a gente olha dentro do âmbito comportamental, que é a necessidade que todo indivíduo tem de pertencimento. Então, em uma família, se na minha família existia um padrão alimentar e a criança ela nasce, ela é criada, ela desenvolve assistindo esse padrão alimentar, né, dos pais, ela não vai saber se aquilo faz bem ou faz mal para a saúde. É o padrão da família dela, do lugar que ela pertence, que ela quer pertencer. Então, depois de adulto, enfrentando um problema de saúde, ela vai na nutricionista e ela descobre que ela tem que modificar aquele padrão. Isso pode ser muito agressivo. É uma quebra até difícil, né? Porque carrega muita emoção, né? Junto com tudo isso. Porque às vezes a pessoa ela sente, pode ser não trazido para a consciência, né? É meio inconsciente até isso, mas a pessoa sente que ela está deixando de pertencer àquela família só por quebrar esse padrão de alimentação, né? Que ela está sendo desleal. Verdade. E isso tanto para as escolhas, Mari, né? Do que a pessoa consome, como até mesmo para a possibilidade da pessoa quebrar ciclos de doenças. Então, em uma família que, por algum motivo comportamental, né, todos naquela família são acima do peso. Isso é uma doença, né, a obesidade, e todos enfrentam determinados problemas de saúde que decorrem de uma alimentação irregular. E aí a pessoa resolve quebrar esse ciclo. Ah, eu não quero ser acima do peso, porque eu já sei que isso não é bom para a saúde, porque eu já sei que, né, isso pode interferir, no caso das mulheres, até mesmo na minha fertilidade, né, numa boa gestação. E aí ela resolve se alimentar diferente, ter um estilo de vida diferente, para adquirir uma saúde que na família dela talvez as pessoas não tiveram adquirido. Imagina quão agressivo isso é para a crença de uma pessoa se ela considera que ela está deixando de pertencer àquela família, àquele ambiente. Então, essa formação, ela me trouxe o cuidado de entender, né, que as pessoas nem sempre elas trazem isso à consciência, mas quando a gente modifica a alimentação de alguém, a gente está modificando coisas que para elas são muito sagradas. Muitos padrões. Muitos padrões. Sim. E como que acontece isso na prática, assim, no dia a dia desse atendimento? Porque eu imagino que não é de uma hora para outra, né? Por mais que seja identificado esses padrões, mas essa quebra, porque ela carrega muita emoção, ela é custosa até, né, de ser feita, assim. Então, como que é feito esse seu acompanhamento junto com essa mulher, por exemplo? Exato. E aí que entra, né, eu acho que o ganho do jogo, né, que a gente fala, é quando a pessoa ela procura um profissional, se esse profissional ele tem esse entendimento, é claro que ele vai precisar ter muito mais respeito, né, com a história da pessoa que está chegando e junto com a pessoa, né, estimular para que essa pessoa tenha muita paciência, né, porque é uma transição que a gente vai trabalhar. Então, não adianta eu falar para você, olha, uma coisa que todo mundo sabe, né? O consumo de refrigerante faz mal para a saúde. Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, você tem que parar de consumir refrigerante amanhã porque faz mal para a saúde. Se eu sei que na sua história de vida o refrigerante entrou em situações que você se sentia pertencendo ao ambiente familiar, que aquilo lá era talvez o símbolo de vínculo que você tinha com pessoas de quem você traz uma memória muito boa, muito afetiva. Ou de repente um alimento que você não podia comprar num determinado momento da sua vida e a partir de então você pode, aquilo significa muitas coisas, até mesmo uma possibilidade de você adquirir, né, de uma prosperidade mesmo. E muitas vezes esse alimento pode não fazer bem. Então a partir do momento que você pode comprar aquilo, até você ressignificar tudo isso, bom, eu posso, agora eu quero, mas isso não me faz bem. Também essa relação ela é muito tênue, assim, né, do que é bom, porque ele pode ser não bom nutricionalmente, fisiologicamente falando, mas emocionalmente ele tem um significado também, né? Então essa quebra também, ela não necessariamente ela precisa ser feita de uma forma rígida, brusca e, vamos dizer assim, você 100% deixar de consumir aquele tipo de alimento. Acho que isso é importante, né? Eu aprendi muito isso com você. Por exemplo, trazendo aqui a questão do café, né? Que a gente está num ambiente, uma cafeteria, e eu sempre gostei muito de café, e eu tinha uma dificuldade, porque o café, ele me ligava uma questão emocional de sentar em casa, tomar um cafezinho com a minha mãe, depois com as minhas amigas, enfim.
E aí, isso virou um vício de tomar muito café. E aí, a partir do momento que a gente entende isso, essa quebra ela não precisa ser feita bruscamente, mas você entender quando que você está tomando esse café ou se alimentando de determinado alimento por uma questão emocional ou uma questão fisiológica, né? Acho que é mais ou menos isso. E aí a gente entra em um outro tipo de olhar, que olha que interessante o exemplo que você trouxe, né, do café, que é um exemplo que acontece com muitas pessoas hoje em dia, né, e é uma das bebidas que às vezes as pessoas elas consomem e que ela chega no profissional e fala, você tem que consumir menos, né, não tá te fazendo bem nessa quantidade, mas você já trouxe até os exemplos, né, qual que é a relação afetiva que o café tem para você? É uma bebida que você toma quando você vai na casa da sua mãe, quando você vai ter um momento, né, gostoso com alguma amiga. Então, é uma bebida, e nós temos isso com alguns alimentos, que eles já trazem, né, a sensação do acolhimento, do conforto, do encontro, né? Isso pode acontecer para o café, pode acontecer para algumas pessoas para a pizza, né, trazendo aqui os alimentos da nossa cultura, enfim. E aí, qual que é a diferença, né, e o olhar? O problema não é você ir em uma cafeteria, né? Em um ambiente muito agradável, né? Degustar um café ou conhecer, né, tipos de bebidas e de preparos, né? De receitas assim que são gostosos. O problema é que às vezes a gente quer reproduzir a sensação de acolhimento e de conforto, repetindo aquele alimento fora do contexto, né? Então, quando a pessoa passa a tomar vários cafés por dia em casa, enquanto ela está trabalhando, né, ou na empresa, enfim, na verdade ela está querendo reproduzir o que ela queria naquele momento, que é a pausa, né, sentar, conversar, às vezes respirar. Então, quando a gente traz essa consciência para algumas escolhas de alimento, fica muito mais fácil a pessoa consumir na quantidade que não vai fazer mal para ela, né, e fazer boas escolhas, né? Assim como você em uma pizzaria comemorar algo com um grupo de pessoas que são queridas para você, é diferente de você pedir uma pizza e comer ela sozinha em casa, em uma situação que não tem nenhum tipo de comemoração. Não, é muito verdade isso, né? Porque essa coisa do café, e realmente se é uma intenção, né? Você parar, tomar e realmente poder desfrutar dessa sensação. E muitas vezes a gente tá, por exemplo, no trabalho, na empresa, né? Então a gente tá trabalhando muito, precisa até dar uma desacelerada, porque já tá num ritmo muito acelerado, e vai para esse gatilho do café, porque traz essa emoção de tranquilidade, de calma, mas provoca o efeito completamente contrário, né? O café vai fazer com que você fique mais acelerado e tal, e aí vira uma bola de neve. Então, onde você busca esse refúgio, na verdade, você acaba tendo um efeito contrário, né? E sabe o que é interessante? Quando a gente busca no alimento esse refúgio, né? E aí você usou uma palavra muito boa para a gente entender, a gente poderia ter esse refúgio somente em fazer a pausa do trabalho, respirar, né? Ter um momento de descanso. Mas por que a gente busca em um alimento, em uma bebida? Porque trazendo isso, né, para essa questão do pertencimento, das relações familiares. Quando nós viemos ao mundo, a alimentação foi o primeiro vínculo que nós tivemos de cuidado. Então, o bebê, ele já é nutrido, né, desde a gestação pela mãe ali, pela placenta, mas quando ele nasce, ele sabe que ele está sendo cuidado, que ele está sendo preservado e protegido na amamentação. E mesmo quando a mãe não pode amamentar, né, no seio, que ele recebe a mamadeira, é o momento que ele sabe que alguém está cuidando dele, né, dando essa atenção, e ele está sendo preservado. E ao longo da vida, aí a criança vai crescendo, até que ela ganha autonomia, alguém vai lá e alimenta e dá a comida na boca. Então, toda vez que a gente precisa de uma sensação de acolhimento, que é o colo, né, que a gente fala, e às vezes a pessoa tem preconceito, eu sou adulta, né, sou autossuficiente, eu não preciso de colo, né? A nossa alma precisa dessa sensação de proteção e acolhimento. Primitivamente, a gente vai para o momento que a gente recebia alimentação. Então, eu busco em algum alimento, eu busco em alguma bebida, e aquilo inconscientemente me traz para essa sensação de segurança de novo. Muito interessante, mas assim, ó, na prática, eu passo a ter consciência de tudo isso, né? Eu acho que à medida que a gente vai trabalhando isso, existe uma consciência maior e pode também desencadear numa certa culpa.
né? Porque assim, aí você já sabe quais são os gatilhos, mas você quer consumir aquilo. Então, como que a gente ressignifica essa questão da culpa? E eu acho que para a mulher isso é muito mais presente, a culpa alimentar, até por uma questão de padrões estéticos, etc e tal. Então, como que a gente ressignifica essa relação mais intuitiva com a comida, assim? Para não sentir culpa. E aí, quando a gente fala de culpa na alimentação, né, é um desafio também. E os profissionais, eles têm uma responsabilidade grande nisso, porque, como eu disse, a partir do momento que a gente tem consciência que a busca do alimento, ela não é só fisiológica, mas que ela é também emocional, é importante que a mulher entenda de onde que vem a culpa. Quando ela pensa, eu não estou conseguindo comer pouco como eu gostaria, eu não estou conseguindo fazer a restrição de alimento que eu queria, né? Não estou conseguindo seguir essa dieta, né? Vamos usar esse termo dieta. Quando ela pensa em restrição, ela já está se cobrando um controle, né? Então, quando a gente fala de restrição, é diferente de uma escolha, é um controle. Verdade. E essa necessidade de controle que a mulher se coloca, né, ela pode vir de uma afirmação de não merecimento de liberdade, né, ou de não merecimento de prazer. Isso está enraizado na nossa cultura, em algumas crenças e naquilo que a gente aprendeu de que para eu conquistar algo, eu preciso trabalhar duro, preciso me privar. Tem que ser difícil. Tem que ser difícil, né? E aí quando a mulher ela sente que ela quer ser bem-sucedida na alimentação, na saúde, mudar um padrão, ela já se coloca, eu preciso ter esse controle rigoroso e eu não posso me permitir sentir prazer. Você percebe que isso é mais presente no atendimento feminino do que no atendimento de homens, assim? Essa culpa ela é mais presente mesmo? Sim. Ela é mais presente porque os homens, quando eles não conseguem ter esse controle, eles vão para um comportamento mais de rebeldia, né? O comportamento que eles têm costuma ser aquele comportamento, eu não preciso disso, né? Isso não é importante. A mulher, ela reconhece que isso é importante, ela associa isso com o resultado estético, que já existe essa cobrança, né? Culturalmente, e ela ainda se coloca como a protagonista, a responsável do eu não consegui fazer essa restrição, a culpa é minha, porque eu tinha que ter controle, eu não poderia ter esse pequeno prazer, eu não poderia ter a liberdade de escolher o que eu quero. Quando a gente traz isso para a consciência, a gente libera, você pode ter prazer em determinado alimento e você pode ter a liberdade, né, de comer o que você quer, a gente consegue tirar também a compulsão, porque a compulsão muitas vezes ela é uma consequência desse excesso de culpa, que é o excesso de autocontrole, né, que vira essa bola de neve reversa. Nossa, muito interessante isso, né? Porque é muito comum mesmo, né? Eu falo com várias amigas assim, né, que gostaria de ter uma alimentação mais saudável, seja por questão estética ou não, e que existe essa compulsão posteriormente, né? Depois que você restringe tanto, depois vem a compulsão. Eu diria que assim, eu sou sua paciente, né? Você me acompanha muito antes da gestação, e depois eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu sentia isso de uma forma muito mais intensa, assim, depois que realmente eu fui entendendo e escutando realmente quais são as necessidades do meu corpo. E às vezes eu faço escolhas que não são as mais saudáveis, né? Mas essa compulsão diminuiu muito, né? Quando a gente realmente consegue nos observar, assim, e é muito interessante, assim, o quanto que a gente vai para o alimento, assim, para descontar tantas coisas, né? Assim, o alimento, ele é realmente um gatilho para a gente descontar frustração, né? Assim, decepção, alegria também, às vezes, né? Tô muito alegre, eufórica, e aí você acaba indo para outro tipo de alimento, sei lá, bebida alcoólica, alguma coisa assim, né? A gente tem essa relação também. E sabe, existe uma maneira que a gente consegue se observar para entender. Quando eu busco um alimento, se aquilo é uma fome fisiológica, porque às vezes as mulheres entram nessa restrição severa
até mesmo ferindo a fome fisiológica. Então, ela acaba consumindo muitas vezes menos do que ela precisa, privando o organismo do que ele realmente precisa, por esse autocontrole, né, essa necessidade. Então, como que eu sei se aquilo que eu vou comer faz parte da minha necessidade fisiológica, né, daquilo que eu preciso, ou se faz parte dessa fome, que eu chamo até de fome afetiva, né, essa fome emocional. Aí eu falo que é essa fome afetiva. Alguns pontos que a gente pode observar. No momento que eu vou buscar esse alimento, observar qual foi a última refeição que eu fiz, né? Quanto tempo faz que eu fiz a última refeição? Passa já de 3 horas, 4 horas, faz sentido que eu sinta fome, né? Então não adianta eu querer me cobrar, né? Tá ali sem fome, comer pouquinho, se a última refeição que eu fiz faz 4 horas e meu corpo ele precisa naquele momento de alta. Então é observar quanto tempo foi a minha última refeição, observar nesse momento que eu busco esse alimento, que eu tenho necessidade de algo, eu tô triste, né? Eu tô frustrada, eu tô com medo, eu tô preocupada, porque se eu já reconheço que, nossa, quero consumir, dando um exemplo aqui, né, de algo que é muito comum, um doce, né? Nesse momento eu preciso de um doce, mas aí se eu respiro e falo, nossa, mas é porque eu tô muito preocupada, recebi uma notícia, né? Ou tô muito cansada, tô aqui há muitas horas fazendo a mesma atividade. Nesse momento, se eu reconheço que eu tô com a minha emoção alterada, não significa que eu vou deixar de sentir vontade de comer o doce e que ele vai sumir, não é isso. Mas pelo menos eu posso entender que, tipo, bom, eu não preciso disso, mas eu posso primeiro, antes de comer o doce, respirar, fazer alguma técnica de relaxamento, né? Aquela que eu conheço, né? Até mesmo beber água, não porque eu vou beber água para deixar de comer, mas muitas vezes a gente passou ali algumas horas sem se hidratar e no momento que a gente precisa de hidratação e junta com uma questão emocional, eu vou direto na questão emocional. Se eu me hidrato, talvez eu ia comer um prato de brigadeiro, eu como uma colher e eu fico bem, entende? Sim. E uma terceira observação, depois que eu me alimento, eu fiquei satisfeita, plena e consigo ir para a próxima atividade? Ou aquilo me trouxe uma sensação de que eu preciso de mais? Porque quando a gente busca um alimento por essa fome afetiva, ele nunca sacia a gente de verdade, né? Ele dá, assim, aquele êxtase momentâneo, que é o que acontece com a bebida alcoólica, né? Com doces, enfim. Aquele êxtase momentâneo, mas que pede sempre mais. É diferente de, eu fiz aqui uma refeição, ela estava equilibrada, mesmo que não tinha a restrição de calorias que eu queria, mas ela estava tão completa, era o que meu corpo precisava, que eu comi, me senti bem. Aí nesse momento eu posso tirar a culpa, eu falo, poxa, meu corpo estava precisando disso, né? Mas e se eu comi e eu sabia que não era o que ele estava precisando, como que eu faço para tirar a culpa? Só o fato de você ter consciência de que, nossa, reconheci que nesse momento eu deveria ter antes tomado uma água, feito uma respiração para comer uma porção talvez menor, da próxima vez a gente já melhora. Exato. Porque a gente ganha o jogo, quanto mais vezes a gente acerta, não é não errar nunca. Que vai virando um hábito também. Exato, né? Exato. Não, muito legal. Karen, agora a gente vai entrar em alguns temas mais polêmicos, mas muito necessários também, né? Pra gente realmente falar de saúde de verdade, saúde verdadeira. Hoje a gente encontra transgênicos em grande parte dos alimentos, industrializados principalmente, né? E há quem defenda que eles são seguros, que não tem problema nenhum, enquanto outros apontam para riscos como alergias, além dos impactos, né, de biodiversidade. Me fala um pouco qual é a sua visão sobre os transgênicos. Esse assunto ele é polêmico, mas eu ainda sou otimista porque eu acho que a ciência ela está conseguindo trazer cada vez mais, né? E aí finge que não vê, né? Quem não quer. Mas a questão é que toda vez que a gente causa um impacto na natureza, seja na forma de cultivo, né? Na manipulação genética ali dos alimentos, das sementes, né? A gente traz uma mudança, né, do que seria natural para o nosso organismo ele vai reconhecer isso com estranheza. Agora eu vou falar de uma forma mais técnica, né? O que é um alimento transgênico? Ele foi modificado geneticamente, né? Ele foi modificado com algum objetivo. Então, ele foi modificado inicialmente para que ele pudesse
repelir o que, né, chamam de pragas, alguns insetos, né, algumas doenças que são causadas, ou que ele pudesse ter uma resistência com o uso de outros produtos químicos na lavoura que não afetasse como, o alimento. Por exemplo, o agrotóxico, né? Como os agrotóxicos que são utilizados. Então, para que ele, além de matar, né, tudo que busca matar, não matasse também o alimento, fizeram essa modificação genética, trazendo essa resistência. Toda vez que você faz uma modificação, né, você muda a conformação proteica do alimento. Então, o alimento tem ali todos os seus componentes e você modifica a proteína dele. Aquilo no seu organismo já é estranho. Porque então, não é natural. Não é natural. Pode ser útil para a lavoura, pode ser útil para ficar resistente ao agrotóxico. Só que o alimento, a missão dele é servir para a saúde do homem. E a hora que a gente consome, o organismo ele reconhece aquela proteína como, isso daqui eu não sei digerir, isso daqui eu não sei metabolizar. E daí surgem reações no nosso organismo que podem ser alergias, quando elas são mais exacerbadas, que é quando chama a atenção da pessoa e ela fala alguma coisa está errada, mas ainda acontecem antes disso outras reações que a gente fala que são silenciosas. Já modifica a microbiota intestinal, então, né, todas aquelas bactérias que convivem no nosso organismo, elas sofrem com essa conformação modificada, né, já modifica o nosso sistema de desintoxicação, porque o organismo tem que lidar com aquilo que para ele é estranho. E aí o organismo ele entra num ciclo vicioso de doenças e de alterações que hoje a ciência já está conseguindo mostrar que a causa é daquilo que a gente come, né? Mas ainda é uma polêmica boa da gente defender, da gente olhar. Mas esses transgênicos, eles podem estar ligados, então a problemas digestivos e inflamações, né, no nosso corpo. Você já percebeu esse impacto na saúde das suas pacientes? E fala um pouquinho o que é inflamação, porque a gente usa muito, a gente escuta muito falar sobre dietas anti-inflamatórias, né, ou que desinflamam o corpo. O que é essa inflamação? Ótimo. Né, que é algo que está crescendo muito, né, na nossa observação clínica, né, e também quando a gente confirma isso com muitos exames hoje que existem. A inflamação é uma reação do nosso sistema imunológico. Então, no nosso organismo nós temos muitos sistemas, né, muitas funções, e nós temos o sistema imunológico que ele tem a função de trazer um alerta e de defender o organismo quando ele recebe um invasor. A missão original do nosso sistema imunológico seria nos proteger contra, por exemplo, quando a gente adquire um vírus, resolve, né, fazer ali algum estrago, quando tem alguma infecção, né, aí o nosso sistema imunológico ele entra em ação. Porém, não só para vírus, para bactérias, né, para questões infecciosas, toda vez que o meu organismo entra em contato com alguma substância que ele não reconhece, que é estranha, esse sistema imunológico, ele vai, eu brinco, né, eu falo que ele vai gritar, ele vai dar sinais. O organismo todo entra em um mecanismo de proteção. Só que nem sempre essa resposta ela é aguda. O que é a resposta aguda, Mari? É quando a pessoa tem aquela alergia, que ela entra em contato com algo e ela pipoca, né, ela fica vermelha, ela pipoca, né, ela começa a espirrar, em casos mais graves, né, faz aquele edema de glote. Às vezes essa reação a gente fala que ela é crônica e de baixo grau, ou seja, a pessoa convive com aquilo, né? Mas nesse convive com aquilo, ela acaba deprimindo a capacidade dela de se defender contra os reais invasores, então ela fica ali sempre alerta porque ela está recebendo toda hora, né, uma substância estranha, que são os alimentos transgênicos, né, as substâncias químicas presentes nos agrotóxicos, nos ultraprocessados. Então o organismo ele fica sempre alerta e nesse estar sempre alerta, ele adquire retenção de líquido, então a pessoa fica inchada, ele acaba adquirindo maior facilidade de aumentar a formação de tecidos gordurosos, então a chance da pessoa ganhar peso, ela é maior. E ele diminui a capacidade de se proteger contra infecções. Então são aquelas pessoas que muitas vezes têm aquelas doenças recorrentes, né? Que falam assim, eu tô com um sistema imunológico frágil, né? Então o quadro de inflamação é quando a pessoa está com o organismo em alerta. Eu falo, tá inflamado quando ele tá em alerta, só que esse alerta ele custa caro para a nossa saúde. Então a gente tem que tirar aquilo, né? Que tá
trazendo muito incentivo para ele, né, imunológico, para ele entrar no que eu falo que é uma trégua. Eu falo, dá trégua para o seu sistema imunológico, aí ele desinflama, aí a pessoa desincha, né? Falando em saúde feminina, então, por exemplo, ovário policístico, endometriose, isso é também uma reação inflamatória do nosso corpo? Ótima pergunta, né? Porque muitas pessoas, elas buscam, às vezes, o tratamento dessas alterações de uma forma pontual. Elas acham que uma única medicação, ela vai tomar e vai mudar a alteração hormonal dela, né? Mas, na verdade, a própria endometriose, ela é um acometimento do endométrio, né? Que é aquele tecido ali muscular do útero, mas esse acometimento, ele vem de uma inflamação do organismo. Quando a gente desinflama o organismo, aquele foco ali reduz, né? E quando a pessoa tem essa inflamação, para algumas mulheres, eu falo que grita, né? Grita na endometriose. Para outras mulheres, vai gritar em uma enxaqueca. Para outras mulheres, o próprio organismo, ele vai sentir que ele não está seguro para gerar uma vida e vai atrapalhar a capacidade ovulatória dela. Então, a endometriose, o ovário policístico, né? Para mulheres, até olhando aqui para outros ciclos de vida, quando elas estão entrando na menopausa, né, esses sintomas que vêm de forma muito exacerbada, tudo isso é resposta de um organismo que está mais inflamado. Muito interessante, e é muito verdade isso. Eu queria compartilhar, né, com vocês que primeira vez que eu assim, comecei a ter o seu acompanhamento, né, eu estava, né, com ovário policístico, endometriose, eu não esperava engravidar, não estava com essa intenção na época, né, mas eu sabia, até pela medicina tradicional, sabia não, me disseram que eu teria que fazer alguns tratamentos para poder, então, engravidar, para, né, sanar essa questão do policístico e da endometriose. E aí eu comecei a ter o seu acompanhamento e entender muito mais sobre a composição dos alimentos, o que realmente inflama, o que desinflama. E aí essas escolhas começaram a acontecer na minha vida e naturalmente, sem saber, né, eu acabei curando, eu poderia dizer assim, da endometriose, do ovário policístico e engravidei, né? Então eu falo que você é a maior culpada por eu ter engravidado, mas assim, também tenho muita gratidão por isso, né? Porque foi de uma forma realmente muito natural para mim, né? Então eu pude ver na prática o quanto que aí meu corpo ele voltou a funcionar, né? E eu acho que é legal compartilhar isso com as mulheres que estão escutando a gente, porque eu deixei de menstruar foi por um choque emocional, né? Então, assim, pela perda do meu pai, que foi brusca. E aí eu deixei de menstruar, ficava meses sem menstruar. Meu corpo foi inflamando. Provavelmente eu também descontei muitas questões emocionais na alimentação errada, né? E a partir do momento que eu comecei a ter consciência disso e cuidar da minha alimentação, meu corpo foi desinflamando e desencadeou, né, numa gravidez natural, né? Então, quer dizer, mostrou que meu corpo estava em equilíbrio. Então, acho isso muito interessante, porque na prática eu pude perceber isso. E aí depois você acompanhou durante a amamentação, desmame, a introdução alimentar da Aruan, né? Então, de uma forma muito bonita, assim, eu sou muito grata e muito fã do seu trabalho mesmo, assim. Ai, você que sabe bom. disso. Eu fico feliz. Tá, mas aí na prática, então, como que a gente pode evitar ou pelo menos reduzir o consumo desses transgênicos? Então, hoje a gente consegue, quando vai no supermercado, né, em algum lugar comprar um alimento que ele vem de um processo industrial, todo alimento que tem ali um ingrediente transgênico, ele já tem identificado, né, a letrinha T. Aquele Tzinho, que é um triângulo amarelo. Tá. Um Tzinho dentro quando de um tem triângulo. transgênico. É quando tem transgênico. Então isso é uma lei justamente pela periculosidade, né, disso para a nossa saúde, né, para que exista essa transparência. Então a gente pode já selecionar esses alimentos quando ele tem o T para não consumir e consumir as versões que não tem. Tá. Hoje existem alguns alimentos, né, que a gente fica mais atento. Então, milho, né, a maior parte dos produtos feitos na base de milho tem o T, então nós já temos no mercado, né, tanto o próprio milho para consumo como produtos que tem milho sem. E nós temos também alguns produtos animais que eles são alimentados com rações que, para ração, eles utilizam matéria-prima transgênica, né? Então, para ração de animais, hoje em dia, eles utilizam soja, milho, transgênico.
Mas já existe, né, também a indústria ela já traz criação de animais para que a gente consuma, porque esses transgênicos, quando eles são utilizados na ração dos animais, eles ficam, né, em resíduo nesses animais. Então, esses animais que são, né, criados e produzidos, né, sem ração transgênica, a gente também consegue já selecionar. Mas eu quero te dizer que produtos animais que não sejam alimentados com ração transgênica, né, produtos à base de milho, à base de trigo e feijão. São alimentos que a gente consegue selecionar hoje em dia, né, em uma versão de criação mais sustentável, de produção mais sustentável. Legal. E aí um outro tema que também é muito polêmico e tem muito a ver com a transgenia é sobre os agrotóxicos, né? E o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico no mundo, né? Isso vem crescendo também. E há evidências de que esses agrotóxicos eles podem afetar o sistema endócrino e até aumentar doenças como câncer, por exemplo, né? Como essas substâncias elas impactam especificamente a saúde das mulheres? Isso é muito sério, né? Elas impactam de uma forma muito mais grave e profunda do que a ciência deixa transparecer, mas eles vão impactar causando alteração na recepção hormonal das mulheres. Então, muitos agrotóxicos, né, muitas substâncias químicas utilizadas hoje na agricultura, em métodos convencionais, e que por isso mesmo são proibidos em outros países, né, mas o Brasil ainda aceita, a mulher, ela, na sua conformação hormonal, ela tem uma funcionalidade que a gente brinca falando que é como se fosse assim, chave e fechadura. Então, né, no nosso organismo a gente tem o receptor para o nosso hormônio. Porém, muitos agrotóxicos, eles imitam hormônios. Então, eles encaixam nesses receptores. E aí eu trago isso, né, é só para a gente entender, porque quando a gente fala faz mal, as pessoas falam, mas faz mal por quê? Toda vez que eu consumo com frequência um alimento que tem resíduo ali de agrotóxico, ele vai imitar um hormônio, né, e ele vai impedir aquele hormônio de agir. Então, com isso, nós estamos enfrentando problemas sérios de fertilidade, né, para as mulheres, mas muitas vezes também essa alteração hormonal, que não é hormonal porque ela é mimetizada, né, por produtos químicos, está levando essas mulheres a terem uma incidência muito maior dessas doenças malignas, que são câncer de mama, câncer de útero, de ovário, né? Porque a gente pensa, essas doenças malignas das mulheres são questões hormonais, mas é como se fosse um hormônio artificial que ela está recebendo, Nossa. né? Isso serve para agrotóxicos, esses produtos químicos presentes, mas serve também para resíduos de antibióticos presentes em alimentos de origem animal. Que usa o antibiótico na produção animal e, consequentemente, quem consome essa carne, enfim, também acaba tendo esse malefício para o seu corpo, vamos dizer assim. Sim, esses resíduos estão presentes em carnes, em ovos e em laticínios, né? Que são resíduos animais que recebem. Mas, por exemplo, assim, então se eu compro uma verdura ou uma fruta e eu lavar bem ela, deixar ela de molho, eu consigo tirar esse agrotóxico? Essa pergunta ela é super interessante, né? E aí eu gosto de trazer essa resposta para uma reflexão um pouco mais profunda. O agrotóxico, ele é utilizado na lavoura desde da terra. Então, quando o alimento ele é plantado ali, ele já adquiriu aquela substância química. Então, isso fica de uma forma sistêmica no alimento, né? Você pode até lavar, você tira, né? Porque tem também substâncias que são pulverizadas, então quando você lava, você tira ali o que está superficial. Mas aquilo já foi absorvido, tanto no que foi pulverizado, no que foi utilizado na terra, né? A polpa desse alimento ele ainda contém essa substância química, né? A pessoa pode até ter um pouco de alívio, falando, mas eu estou tirando o excesso. Tem que tirar mesmo o excesso, né? Mas a gente não tira totalmente do alimento, o organismo vai receber aquilo. E a reflexão mais profunda que eu quero trazer, se eu já sei que aquilo faz mal para minha saúde, a ponto de eu querer, de alguma maneira, tirar aquilo para o meu consumo. Se eu tirasse, né, ali da superfície, né, mas como que ficou o solo que recebeu isso? Como que ficou a saúde dos trabalhadores que utilizaram esse produto na lavoura, né? Depois isso foi para a água, né?
poluiu o meio ambiente. A poluição ela é muito maior do que aquilo que eu estou só tirando para minha saúde. Então, a gente tem que começar a olhar, né, para essa nutrição nossa e esse cuidado nosso de uma forma mais extensa, né? Quando eu cuido de mim, eu tenho que cuidar também do meio ambiente, eu tenho que cuidar de toda a cadeia, né, de tudo que as minhas escolhas de alimentação estão reverberando. Sim, mas então na prática, sim, uma solução seria consumir alimentos que não são produzidos dessa forma. E os alimentos que não são produzidos são os alimentos orgânicos, por exemplo. Só que na maioria das vezes eles são mais caros também. Então a gente falando também em termos práticos para o dia a dia de uma mulher que de repente não tem a condição de consumir só orgânico. Por onde que ela começa? O que vale mais a pena ela investir? Ou o que vale a pena ela deixar de consumir se ela não consegue consumir um orgânico, por exemplo? Tá. Ainda vai levar um bom tempo para a gente fazer essa transição, né, no nosso orçamento, para a gente conseguir investir na nossa alimentação, né, de uma maneira consciente, né, com alimentos que hoje no mercado tem uma competição que é desleal. Então eu entendo, né, quando a pessoa vai ali, se ela pega o preço de alguns alimentos orgânicos e de outros que não são, né, às vezes desanima investir no alimento orgânico. Então, como que a gente começa? É importante começar por aquilo primeiro, aquilo que ela tem mais acesso. O que a gente tem mais acesso? Se eu conheço, né, no meu bairro, onde eu moro, algum produtor, começando ali por hortifrutis, algum produtor, né, que planta, que faz uma plantação, ainda que numa transição para o orgânico, eu já posso investir ali, porque ali não é mais caro do que o orgânico. Você diz, tipo, essas hortas de bairros, né, hortas de bairros mesmo, horta urbana, né? Horta urbana, né, às vezes nem é horta urbana, mas existem hoje até feiras agroecológicas em que elas recebem só produtores que trabalham de uma forma mais sustentável, né? Hoje nós temos algumas comunidades, né, que são as CSA, as comunidades que sustentam a agricultura, né, que elas sustentam o trabalho desse agricultor que investe nesse tipo de plantação, porque assim eu consigo começar a me aproximar desses alimentos, que são alimentos que eu também falo que eles têm mais energia vital, porque eles têm, né, não só tecnicamente ali a composição dele protegida, mas eles têm, né, o que eu falo, né, que hoje eu defendo, que é essa nutrição além das células, eles têm assim, desde o sentimento, né, de quem planta, de quem consome. Então, a gente tem que começar a se aproximar. Ah, mas ainda é caro, não consigo comprar tudo orgânico. Onde que tem alguma coisa que respeita mais as leis da natureza que eu tenho acesso? Começa por ali. Porque o primeiro passo, Mari, é eu ter essa conexão inicial. Quando eu tenho essa conexão inicial, né, é como vai acontecendo assim, em cascata. De repente eu consumo um alimento orgânico de um produtor que eu conheci, já percebo a diferença do sabor. Quando eu vou comprar de novo, eu vou ficar um pouco mais atenta, às vezes até no supermercado, né? Vai ter o com selinho de orgânico, o outro que eu sei que é convencional, às vezes a diferença de preço é pequena, aí eu já aceito a comprar do orgânico. Sim. Então eu não preciso modificar a minha compra, né, de um mês para o outro, mas eu preciso começar. Então começa por aquilo que tem acesso. Karen, comecei, gostei da ideia, né? Qual que é o ideal? Qual é o alimento orgânico que vale a pena eu investir? Eu falo que vale a pena a gente investir naquilo que a gente tem um consumo rotineiro, né? Uma vez eu recebi uma paciente que ela veio toda feliz falando que ela tinha descoberto, né, um refrigerante orgânico. Nossa, que legal, agora eu vou poder consumir refrigerante porque eu descobri um que é orgânico. Aí eu falei assim, mas você sabe que você não vai consumir todo dia? Não vou consumir todo dia. Eu falei, então se você não vai consumir todo dia, não é esse o alimento que você precisa investir que seja orgânico. Investe no arroz, se você consome ovos, nos ovos, né, no feijão. Então, investe naquilo que todo dia está em contato com você e diminui o consumo daquilo que você não precisa para economicamente essa conta fechar. Sim. Né? Então, eu falo que a gente também tem que fazer essa transição no orçamento
da compra de alimentos. Não é só olhar para o quanto é mais caro, mas de repente eu posso olhar para aquilo que eu estou comprando que não faz bem para minha saúde e reduzir o consumo, né? Não, muito bom. Foi muito boa, assim, essa explicação toda. Até porque muitas vezes a gente fala de alimento orgânico e as pessoas pensam que é só uma questão ideológica, né? Claro, tem questões da biodiversidade e tudo mais, mas olha o quanto que isso interfere na nossa saúde, né? Assim, realmente. E aí a gente acaba lançando mão de uso de medicamentos, né? E em detrimento ao consumo de um alimento saudável que, além de beneficiar a sua saúde, vai prevenir várias doenças também, né? Sim. Então, Karen, a gente está chegando ao fim. E para nossos ouvintes, de uma maneira simples, você pode recomendar uma leitura ou práticas que elas podem começar a se conectar com esse alimento e realmente praticar no seu dia a dia? Tá, eu vou falar aqui de um livro que eu gostei muito de conhecer, que ele é um livro, ele não é técnico, né? Ele não é para profissionais, ele é para população mesmo que quer saber um pouco mais sobre alimentação. É uma autora que eu não conheço pessoalmente, mas o dia que eu conhecer eu vou ficar muito feliz, que é o Você Pode Ser Mais Feliz Comendo, né? Esse livro. A autora é minha xará, né? Karen Couto. Ela é uma chefe especializada em gastronomia, né? Que preza pela sustentabilidade. Mas ela traz nesse livro muitas reflexões sobre escolhas, né? Escolhas de alimentos, escolhas de preparações, né? Começar a ter prazer na alimentação, né? Com ingredientes mais saudáveis, né? E tira um pouco desse mito, né? Da culpa, né? Da severidade da restrição. Então, essa é uma prática de leitura para quem quer se aprofundar no assunto. Mas eu também gosto de sugerir assim 2 práticas que elas são quebras de paradigmas, mas que elas ajudam a mulher a se conectar mais com melhores escolhas. Então, para quem nunca teve nenhum contato, né, com plantação, com lavoura, né, com trabalhos rurais, eu sugiro a prática de horta caseira. Mas não precisa ter um espaço grande lá para enxada, não é isso não. Pode começar com um vasinho. Começa com um vasinho, ou às vezes até compra ali o vasinho, né, de erva pronto para quem tem dificuldade, mas vai se conectando em ter um pouco, né, da essência disso, né, de alguma coisa assim, da natureza presente, e às vezes o cuidado, né, ver o crescimento, sentir o aroma, né, plantadinho ali de uma erva, alguma coisa. Isso já traz um pouco mais de intuição, a gente está falando de alimentação intuitiva, então já traz um pouco mais de intuição quando a pessoa vai para o mercado, para ela conseguir fazer escolhas, né, que o corpo dela está precisando. Mas tem que ter esse contato ali em casa. E uma segunda prática, que também para algumas mulheres é um quebra de paradigmas, né, mas que eu brinco, eu falo que as mulheres elas precisam fazer as pazes com as panelas, né? Hoje em dia, a gente busca crescer muito, né, na parte profissional, intelectual, e aí existe ainda um conceito que precisa ser trabalhado, né, que é a mulher que fica na cozinha, que prepara, né, alguma coisa, é uma mulher que não tem outras habilidades. E na verdade não. Essa é uma das habilidades de sobrevivência do ser humano. Então, não precisa começar também, né, indo lá fazer todas as refeições da família, às vezes até para quem trabalha fora. Mas começa assim, vou aqui montar uma salada, vou bater um suco, sabe? A gente ainda nem chegou na panela, mas assim, começa a ter esse hábito de ir e de preparar alguma coisa. Por quê? Quando eu entro em contato com o alimento e eu experimento algumas combinações, né, isso também aguça a minha intuição, né, para que as minhas buscas, elas se tornem cada vez mais saudáveis. Então, não dá pra gente querer ter uma alimentação saudável querendo que todo mundo prepare o que a gente acha que precisa. Primeiro eu tenho que ir lá, experimentar, combinar, sentir, né? Então, são 2 práticas que eu falo que são de quebras de paradigmas, né? Mas que isso acaba ajudando intuitivamente na hora que eu vou para a compra, na hora que eu vou fazer as escolhas num restaurante, né? Na hora que eu vou reduzir a minha culpa quando eu vou comer alguma coisa que está fora, né, daquele que é ideal, né? É a nossa reconexão mesmo com a natureza, né? E com esse instinto feminino de cuidar, de alimentar, né? Isso é simples, mas pode ser bem transformador. É muito simples, realmente. E para nós finalizarmos,
como que as nossas ouvintes podem se conectar com você, quais são as suas redes, e eu sei que agora você tem uma comunidade muito potente, fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, a gente, né, acaba tendo muitas redes, mas assim, o que hoje eu acho que é mais acessível, né, ainda é o Instagram. Então, quem quiser, né, se conectar comigo para saber sobre atendimento, né, ou sobre um pouco mais das ideias que eu defendo, o meu Instagram, ele é NK_nutricionista Karen, né, e eu tenho uma comunidade, né, que é justamente para defender, né, um pouco de toda essa experiência, né, de todos esses estudos que eu venho fazendo, das práticas que eu tenho, né, que é a comunidade Nutrição Além das Células. Então, pelo Instagram também as pessoas sabem, né, como conectar a essa comunidade, como fazer parte, né, e lá eu trago, né, sempre práticas, atualidades, reflexões, né, para que as mulheres, né, possam ir fazendo melhores escolhas e entendendo que a nutrição, ela não é só aquela técnica, né, só aquela questão pontual. A gente precisa aprender a se nutrir muito além das células, né, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, né, o nosso respeito com o meio ambiente, que é isso que vai garantir mais saúde. Então, eu espero vocês por lá. E obrigada também. Obrigada a você. Karen tem um presente em nome da Mingo, que é uma marca que tem nos apoiado aqui para a gente conseguir fazer o podcast acontecer. E a Mingo é uma marca que tem tudo a ver com essa conversa, porque ela promove saúde e bem-estar através dos produtos. Então, para você, se você quiser abrir aqui e mostrar para as nossas ouvintes. Muito eu achei obrigada. Que tem tudo a ver com você. E é maravilhoso, né, a gente ter empresas e termos iniciativas, né, que prezam o bem-estar. Eu acho que esse é um spray de bem-estar, spray de bem-estar, capim-limão, laranja, doce, manjerona, lavanda e sândalo. Nossa, que maravilha, ainda com essências, né, de alimentos e ervas, né, que vem da natureza. Né? Nossa, Karen, obrigada. Super obrigada mesmo. Você sabe o quanto que você tem um significado na minha vida, assim, de uma forma que você entrou e eu não quero deixar você sair mais. Realmente, através da nutrição e do entendimento sobre a alimentação e a saúde, eu mudei muito a minha vida, a minha relação com o alimento, a minha aceitação com o meu corpo, sabe? Assim, hoje eu me identifico muito mais porque eu sei que ele é composto das minhas escolhas diárias, né? Então, isso também é muito bonito. A saúde do meu filho, né? E eu acho que tudo isso foi possível através dessa realmente compreensão profunda do alimento e entender que realmente se nutrir e entender sobre a função dos alimentos é muito além de nutrir as células, realmente, que é isso que você tem promovido ultimamente. Então, muito obrigada. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada. Ai, que bom, foi muito bom. Foi ótimo. E assim encerramos uma boa troca do Mamina Café. Espero que essa conversa tenha te inspirado a agir, a liderar suas próprias escolhas e a se conectar ainda mais com o seu propósito. Há 30 anos, começamos com um sonho. O sonho de criar uma empresa embasada na filosofia de Mokichi Okada, que respeitasse a natureza, os animais e as pessoas. Uma empresa que produzisse alimentos saudáveis, sustentáveis e que fosse um exemplo de responsabilidade social e ambiental. Hoje, somos a Cor em Alimentos. Crescemos, aprendemos e evoluímos, sempre guiados pelos mesmos princípios que nos uniram no início. E continuaremos a seguir este caminho juntos, rumo a um futuro mais saudável e sustentável para todos.